Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui nossa live agora no curso MEG, com mais um episódio do MEG Entrevista. Boa noite para quem está entrando. Essa é uma live muito aguardada. Tenho certeza que vocês vão adorar. Espera aí o pessoal entrar para a gente dar início. Só mais uns minutinhos. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. A trilha sonora da última vez foi Bon Jovi, né? Pra quem gostou da última live da gente. Hoje é Jorge Mateus, em homenagem à live de ontem. Quem assistiu aí a live do Jorge Mateus ontem na garagem. Boa noite. Guardando aí o pessoal entrar. Essa é uma live muito esperada mesmo. Vocês pediram muito. Um alô pro Maranhão. Vocês estão me escutando bem? Tá bom? A cerveja. Hoje não vai ter cerveja, não. Ixi, meu fone caiu aqui. O tema da live é MEG Entrevista, certo? E hoje a gente vai entrevistar o João Lucas, tá? Que ele foi uma pessoa que vocês pediram muito mesmo pra ser entrevistado. Ele é juiz no TJ Paraíba. E o João Lucas é um fenômeno do YouTube, né? Muita gente já conhece o João Lucas, muita gente queria muito que ele fosse entrevistado aqui pela gente. E a gente vai dar sequência, né? Então acho que já vamos começar. Só alguns avisos aqui antes. O Arnaldo pediu para eu avisar para vocês, gente, o seguinte, antes da gente começar propriamente a nossa live. Fazer um comunicado importante. Vai ser aplicado para quem está na maratona do MEG uma pesquisa nos grupos de WhatsApp e Telegram, certo? E é muito importante que vocês respondam a essa pesquisa, porque é ela que vai direcionar a programação da nossa maratona nas próximas semanas. Então essa pesquisa vai ser tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram, tá? Pelos grupos de WhatsApp e Telegram. Vocês vão receber um link, é uma pesquisa super rápida, mas é importante que vocês respondam para que a gente possa definir os temas da maratona, né, o caminho da maratona nas próximas semanas, tá bom? Para quem tá perguntando, mais uma vez, o tema da live hoje é MEG Entrevista, tá? O MEG Entrevista é um programa que a gente tem para falar com alguns aprovados em concurso público sobre a trajetória deles, sobre o que foi, como foi a rotina de estudos, o que se passou até a aprovação, medos, angústias, dicas que possam dar, enfim, tudo que o concurseiro quer saber sobre aqueles que lograram êxito no mundo dos concursos públicos. No YouTube nós temos 3 vídeos do MEG Entrevista que vocês podem ver no canal do MEG no YouTube, com a Beatriz Fonteles, defensora pública, com o Guilherme Andrade, juiz do TJRJ, e com o Rafael Nepomuceno, promotor do Ministério Público do Estado do Ceará. Essas 3 entrevistas estão no nosso canal do YouTube, no MEG, certo? Então, para quem quiser conferir lá. Na semana passada, no último domingo, a gente entrevistou um psicólogo, né, o André, para falar um pouco sobre o tema da ansiedade, principalmente nesse contexto de coronavírus. E hoje nós vamos retomar as entrevistas com aprovados em concurso público com uma pessoa que vocês pediram muito, que foi o João Lucas, tá? E depois da live eu quero saber, inclusive, quem que vocês querem que seja entrevistado na próxima semana, tá? Vocês podem falar comigo diretamente no direct, lá no meu Instagram, prof.priscilaholanda, Priscila com 2 L's, certo? E aí vocês podem seguir lá, mandar um direct dizendo quem é que vocês querem que seja entrevistado na próxima semana. O João Lucas foi uma pessoa que vocês pediram muito mesmo, tá? E aí a gente vai começar a entrevista com ele. João Lucas, dá um alô aí, faz a solicitação para eu poder te aceitar. Outra coisa, pessoal,
O seguinte, a gente vai... eu vou desativar os comentários durante a live, mas no final da live eu reativo os comentários para vocês fazerem algumas perguntas para o João Lucas, tá? No decorrer da live eu vou desativar os comentários para a gente poder se concentrar aqui realmente na fala do João Lucas. Ô, João Lucas, tu não consegue me mandar a solicitação, não? Gente, alguém ensina aí o João Lucas a fazer a solicitação? Conseguiu, João Lucas? Pronto, João Lucas, Pronto, agora sim. Vamos lá, então, dar início à nossa live. Lembrando, eu vou desativar os comentários, certo? E no final eu reativo novamente para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Vamos. Olá! Oi, Priscila, tudo bem? Agora deu Tudo certo, bom? né? Pronto, deu certo. A primeira live, né? Primeira live, eu sou completamente alheio aqui a esse mundo tecnológico, mas deu Vou aqui certo. desativar os comentários para a gente poder se concentrar, para todo mundo poder se concentrar melhor na nossa conversa. E Tá depois, no legal. final, eu ativo os comentários para o pessoal poder tirar as dúvidas, tá certo? Tudo bem, João sem Lucas, então, problemas. começa se apresentando, assim, para quem não te conhece, que eu acho que é a grande minoria, mas para quem não te conhece, quem é você, assim, quem é o João Lucas? Pois muito bem, Priscila. Bom, boa noite a todos, boa noite a você. Um abraço para Rafael, como é que ele está? Tudo bem? Ai, tá ótimo. Obrigada. Vou mandar um abraço, assim. Acho que ele tá, Que inclusive, nos ótimo. assistindo. Excelente, então. Meu nome é João Lucas, para quem não me conhece. Eu sou paraibano de João Pessoa. E atualmente eu ocupo o cargo de Direito aqui no TJ Paraíba. Então, Bom, é juiz me na terra formei. natal, né? Isso depois de tentar aprovação em muitos estados no Brasil, e foram muitos mesmo, eu dei a sorte, graças a Deus, de passar na minha casa. E aí é um presente de Deus, né? De fato, trabalhar em casa não tem preço. E, graças a Deus deu certo e aqui estou. Hoje eu trabalho no interior do estado da Paraíba, né? Eu moro em João Pessoa, no fim de semana eu venho, mas aí Uhum. passo a semana no interior e assim eu vou levando. E, João Lucas, me diz assim, você sempre quis ser juiz? Você fazia concurso só para magistratura? Como foi essa descoberta pela vocação? Essa é uma pergunta que, inclusive, o Rafael me fez no curso de prova oral do MEC. Foi a primeira pergunta. O que você quer ser juiz? E essa é uma pergunta muito difícil. Eu confesso que até aquele momento eu não tinha parado para pensar direito. E depois eu fui refletir um pouco. E a grande verdade é que eu sou uma pessoa indecisa. E aí o pessoal pode pensar, peraí, o cara é indeciso e aí quer decidir a vida alheia, como é que pode? Mas eu acho que tem a ver um pouco, porque desde o tempo da faculdade, quando alguém vinha com alguma afirmação, algum tema polêmico que o pessoal estava discutindo, seja doutrinário ou não, ou temas da vida mesmo, eu sempre me fazia a pergunta mentalmente, mas e o outro lado? O que é que o outro lado tem a dizer sobre isso? Então essa é uma característica minha que eu acho que tem a ver com a função de juiz, né? Tem Porque o super a juiz, ver, e é super né? importante essa característica, na verdade, para quem exerce a magistratura. Saber escutar o outro Exato. lado, ver que tem uma outra visão sobre um tema, que nem sempre, né, que nunca, na verdade, não existe um lado 100% correto e outro 100% errado, né, É, muitas vezes. exatamente. Só É tem isso muito na prova, bacana eu acho. isso. Mas na vida Uhum. real, realmente a resposta certa, às vezes, normalmente não há resposta certa, né? Os casos concretos que a gente lida diariamente nos mostram isso todo dia, que não tem resposta certa. A gente faz o melhor que a gente pode, né? E aí, no caso do juiz, depois de ouvir os bons argumentos do Ministério Público, ou da parte A contra a parte B, e aí você toma algum norte, depois de refletir, e tenta fazer o melhor. Mas dizer que tem a resposta certa é muito difícil. Mas por isso que eu decidi entrar Uhum. nessa carreira, né? Fazer concurso para a carreira da magistratura, porque eu sempre gostei de escutar os dois lados e tentar dar
uma solução que me parecia agradável, o menos ruim possível para quem está em conflito. Então, mais ou menos foi isso. Eu adorei essa resposta, sabia? Adorei, eu achei super humana. Não, porque isso é muito importante, é uma característica importante para quem exerce o cargo de juiz, para quem é magistrado, né? Saber escutar, ter essa ponderação, não ter logo, né, a princípio, às vezes uma posição muito bem firmada, mas saber escutar, estar aberto a escutar, né? Isso é muito legal mesmo. Eu adorei a sua resposta, de verdade. E você estudou quanto tempo? Eu não pude dar... Pois não. Não, você estudou quanto tempo, assim, para passar na primeira fase? Como é que foi a evolução dos seus estudos? Bom, minha história basicamente é a seguinte. Eu me formei em 2011 e durante a faculdade eu cometi um erro crucial, que foi simplesmente não me importar muito com concursos públicos. Eu fiz a faculdade, eu era um aluno mediano, tirava ali um 7, um 8 nas provas e ia levando. Não, graças a Deus não reprovei nada, mas também não era nenhuma sumidade, nada. E aí o pessoal no último semestre começou a fazer o exame da ordem e eu disse, rapaz, eu não quero ficar para trás, eu vou fazer também isso. E aí sim é que aquilo me despertou um estudo mais profissional, né, para fazer o exame da ordem. Fiz, graças a Deus passei. E aí no ano seguinte que eu me formei, eu colei grau em dezembro, em janeiro eu fiz um curso preparatório no LFG, né, na rede LFG, então, do saudoso nosso professor Luiz Flávio Gomes, né, que faleceu recentemente. Infelizmente, né, recentemente. E aí eu fiz o intensivo 1 e 2, ou seja, passei um ano fazendo o LFG, e ali sim foi que eu vi como é que se estuda profissionalmente. E aí nos próximos anos eu continuei estudando até que mais ou menos 4 anos e 8 meses depois que eu me formei, aí sim eu consegui lograr isso pela primeira vez num concurso de magistratura. Até então foi só reprovação, eu só consegui passar quase 5 anos depois. Mas você passou em outras primeiras fases e reprovava em outras fases, ou você parava logo na primeira fase, era a barreira mesmo? Comecei parando na primeira fase, durante muitos concursos, durante muitos anos eu só batia na primeira fase e já saía da competição na própria primeira fase. Eu coloquei na minha cabeça que eu só queria fazer a minha primeira prova e eu nem sei se isso é muito certo, para ser sincero. Eu acho que é bem pessoal, cada um faz do jeito que entender melhor, mas eu entendi assim, bom, como eu não tenho nenhuma preparação ainda, eu vou fazer o ano do cursinho, vou me preparar o melhor que eu posso para tentar a primeira prova. E foi assim que eu fiz. Durante o primeiro ano de estudo eu não fiz nenhuma prova, eu fazia questões, simulados, para tentar ver como é que é uma prova, mas eu não quis arriscar ainda, até porque tem despesas, né? Eu não queria ter essa despesa custos, sem... né? Você tem que ter, só pesar então, bem eu queria ter um mínimo de chance para dizer assim, não, o mínimo de conhecimento eu tenho para tentar. E aí fui, e aí eu fiz, se não me engano, 52 ou 53 questões nessa primeira fase. Eu até achei bem, legal. Fiz aqui metade da prova, basicamente, foi o TJDF. Qual foi o concurso? Foi no DF, foi um ano que eles fizeram 3 concursos, se não estou enganado. Porque passou tão pouca gente que eles fizeram vários concursos durante o ano. Foi num desses, prova bem difícil. Mas ali eu senti, beleza, aqui eu fiz metade e vamos tentar progredir. E aí foram 2 anos para frente, tentando, fiz vários concursos. No DF eu fiz 4 concursos no TJDFT. Lá onde eu consegui chegar mais longe foi na prova de sentença, mas não cheguei aí na oral. Mas fui tentando, fiz TJ Minas, TJ Alagoas, TJ Ceará, enfim, vários outros, TJ Pernambuco. Eu ficava na primeira fase. Mas eu sempre ia evoluindo, pelo menos eu tinha essa ideia de que eu estava evoluindo, né? Então comecei com 52 questões, no próximo eu fiz 60, e aí eu fui batendo ali na casa dos 70, até que eu entrei e fui para a segunda fase pela primeira vez. E o que você achou que foi determinante para ter essa evolução no número de questões? Existia alguma maneira de estudar que isso aqui eu estou errando, eu tenho que modificar, ou não? Você seguiu fazendo como sempre vinha fazendo e foi só uma questão de tempo mesmo? Essa é uma pergunta porque eu mudei um pouco a estratégia, eu mudava um pouco a estratégia de acordo com a fase que eu estava vivendo. Eu gosto de comparar o estudo de concurso da seguinte forma: existe a corrida, a maratona, que é uma corrida mais lenta, manter um ritmo, e tem o tiro de 100 metros.
Esse tiro de 100 metros é quando lança o edital. Então, por exemplo, lançou o edital, eu mudava a minha estratégia e passava a revisar a matéria. Isso eu só fui fazer na quarta ou quinta prova. E aí isso me deu um rendimento muito melhor. Mas uma dica que eu dou, que eu fazia, eu gostava muito, era o seguinte: eu treinava muita questão. Então, questão, tem até um site, eu não sei se nem se é o melhor hoje em dia, eu estou por fora, mas na minha época, pelo menos, era o que concurso, Que questões de concurso. concurso. Né? Então, assim, lá tem todas as provas e o pessoal comenta. Então, eu assinava aquele site, fazia muitas questões. E o grande segredo, eu acho, é você, primeiro, não ter vergonha de errar. Eu fazia as questões honestamente, era só comigo mesmo, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Se for para chutar, eu quero chutar aqui entre 2, entre 3. Se eu errar, ok, eu paro, eu abri um arquivo no Word, já estava ali aberto um arquivo no Word, e eu anotava: errei esta questão, errei este assunto, e o examinador perguntou isso e eu não sabia, e a resposta é esta. Então, fazia um tópico, então já gravava aquela informação. O examinador perguntou isso, a resposta é essa, e eu não sabia. E aí eu fui fazendo esse arquivo, e esse arquivo só vai crescendo, porque você vai errando, eu ia errando muitas questões, e ia anotando aquilo que eu ia errando. No final do dia, Virou como eu se fosse um relia... caderninho dos erros. Exatamente, era exatamente esse o nome que eu dava. É o meu caderninho dos Ah, erros. é? Eu tinha Olha um aí. caderninho para cada matéria. Então, caderninho dos erros de penal, de processo penal. Cada matéria eu tinha um caderninho dos erros. E no fim do dia, quando eu terminava de estudar, à noite, eu pegava o caderninho dos erros e lia em alto e bom som para mim mesmo. Era um pouco mesmo. Quem via assim, eu estudando parecia que era um maluco. Mas eu ficava trancado na minha salinha, lendo para mim mesmo. O examinador perguntou isso e eu não sabia. A resposta é essa. Se ele perguntar de novo, eu vou saber. Então, assim, é claro que isso tem que ser trabalhado todos os dias. Todos os dias eu relia e era igual aquela brincadeira do telefone sem fio. Então, amanhã, quando eu tinha mais erros, eu não lia só o do dia. Eu li o de ontem e o de hoje. Voltava Eu por li, isso. então, voltava para ficar batendo aquilo. E eu gostava de usar esse caderninho, eu colocava no computador, no notebook. Quando eu ia viajar para fazer prova, ia no avião, era onde eu estava revisando os erros. Porque o que eu acertava, eu disse, bom, isso aqui eu já sei. Esse assunto eu sei que eu acertei. Você tem que focar no que você não sabe, né? Eu focava no que eu não sabia. É aí que mora, eu acho que um grande erro, eu acho, do pessoal, é focar no que já sabe. No que você já sabe, é preciso ter confiança também. Diz, olha, eu sei, eu estou seguro, eu vou focar no que eu não sei, o que é difícil decorar, por exemplo, aquela legislação de direito ambiental. Eu tenho uma dificuldade maior do mundo. Péssimo. Não é em decorar. O bloco 3 da magistratura é quase todo todo terrível, da magistratura, né? Exatamente. Então, assim, nesse ponto eu ia treinando na véspera, eu focava onde eu errava. Então, basicamente, eu tinha esse caderninho. Acho que é uma dica interessante, né? Focar nos erros, aprender com os erros. Com certeza. E aí você passou em outro concurso além do TJ Paraíba ou você passou em outro concurso além do TJ Paraíba ou não? Foi o concurso que você passou, o primeiro que você passou até o fim e pronto, encerrou porque é a sua casa, né? Enfim, é o melhor que podia acontecer. Exatamente. De magistratura, sim. De magistratura foi o único que eu passei até o fim. Graças a Deus foi na minha casa, foi o concurso final mesmo, não tem mais para onde eu ir. Mas eu cheguei a passar em concursos de analista. Não sei nem se fui chamado, porque depois que eu passei na magistratura, eu mandei um e-mail para pedindo dispensa, né, da lista de convocação e realmente não tomei conhecimento. Mas eu cheguei a passar em analista do TJ Ceará e do TJ Alagoas, mas não fui chamado em nenhum deles. Pelo menos não que eu tenha conhecimento. Uma dúvida interessante, assim, que muitos alunos têm, é justamente essa conciliação entre os concursos de analista, técnico-analista e os concursos das carreiras fins, defensoria, magistratura, Ministério Público, enfim. Como é que se dá, assim, porque os alunos ficam em dúvida, eu devo focar primeiro para estudar para um concurso de analista e depois ir para o meu objetivo final, se meu objetivo final for um concurso com uma magistratura, como é que deve ser esse estudo concomitante? Como é que você fazia? De forma concomitante? No meu caso foi concomitante. De fato, eu foquei desde o início, até pelo próprio cursinho, de concursos para a magistratura. E se houver compatibilidade, eu faço também para o Ministério Público. Realmente não é a carreira que eu sonho, mas é uma carreira muito boa
uma carreira que tem a ver, assim, o edital é muito parecido, claro que tem algumas especificidades, mas aí se conciliar bem. Terminou que nunca conciliou. Eu nunca consegui fazer uma prova do Ministério Público, porque sempre coincidia com a de magistratura, eu nunca fiz. E aí, se surgir alguma prova de analista que eu possa ver pelo edital, que eu já estudei aquelas matérias específicas, e o que eu posso dedicar ali um mês, 15 dias ou 20 dias para estudar matérias como português jurídico, como informática e raciocínio lógico, que normalmente é o que cai, eu posso tentar. Porque já que eu estava sem emprego, porque eu pedi demissão do meu emprego para estudar, eu posso tentar e aí ver se eu entro numa carreira de analista, que é uma carreira muito boa, ou técnico, e vou fazer. Realmente fiz alguns concursos de analista e logrei êxito nesses dois. Mas como eu fiquei um pouquinho mais para trás na lista, não fiquei dentro das vagas, aí eu continuei estudando normalmente. E aí terminou que passei para a magistratura e, como disse, né, pedi a dispensa na convocação. Isso que você falou era até uma pergunta que eu ia te fazer com relação ao emprego. Assim, você não trabalhava quando estudava para concursos, se dedicava, era um estudante profissional, digamos assim, só estudava, entre aspas, porque a gente sabe que estudar é muita coisa, ou você conciliou em algum momento De com fato. outro trabalho? No meu primeiro ano, eu tentei conciliar. Eu trabalhava num cartório de notas, né, fazendo procuração, fazendo escrituras públicas, reconhecimento de firma, protestos. Era um cartório extrajudicial, tinha um emprego lá. E aí, no primeiro ano, realmente, eu trabalhava, estudava e ia para o cursinho à noite. Né? O LFG era à noite, era um curso telepresencial, não era pela internet, você tinha que se deslocar até o local para ver as aulas via satélite. E aí eu tentei conciliar. Quando eu terminei esse primeiro ano, eu decidi que eu disse, não, eu preciso me dedicar mais, eu quero ter mais tempo para estudar, porque eu acho que eu posso ir além. E aí eu falei com meus pais e meus tios, né, que foram as pessoas responsáveis por manter as minhas despesas, e eles foram muito generosos, né, graças a Deus eu tive esse privilégio deles dizerem para mim, João, fica à vontade, a gente segura a onda aqui para você, a gente pode financiar os seus estudos, você pode fazer os cursos que você quiser. Enfim, ver a doutrina que você entender interessante e você continue estudando até passar. Aí eu disse, bom, beleza, então eu vou aproveitar essa oportunidade, eu sei que é uma oportunidade que nem todos têm. Acho que vale dizer, inclusive, que no meu curso de formação, a gente tinha uma dinâmica no começo que era a gente se apresentar e dizer o que é que a gente fazia antes de ser juiz. O único dos 30 que estavam naquela sala a dizer eu só estudava, fui eu. Todos os outros... Os demais conciliavam com o trabalho. Conciliavam, era delegado, o outro era promotor, o outro era juiz em algum outro estado, enfim, era analista, era procurador federal, era procurador estadual, enfim. Todo mundo tinha alguma coisa, menos eu não tinha nada. Eu disse, não, eu sou advogado, que é porque eu tenho a ordem, né? Eu tenho a carteira da ordem, mas eu não advogo, não sou militante, não exerço advocacia, eu só estudava. Então, para a gente ver que essa é uma realidade que às vezes não é de todos e que às vezes eu escuto, mas então é mais fácil para quem só estuda, porque ele tem mais tempo. Realmente, de um ponto de vista, de um ponto de vista a gente tem que ser sincero, facilita, porque você está dedicado único, exclusivamente àquilo. Mas tem o outro lado, né? Tem o outro lado, exatamente. E tem um lado que eu acho também difícil, que é o lado psicológico. É o lado que a gente olha para a gente, né? A gente chega no fim do dia, olha no espelho e pô, você tá aí com, sei lá, 26, 27 anos, já se formou, né? E você não tem nada. Quer dizer, o seu pai e sua mãe se esforçaram para lhe dar uma educação boa e você não conseguiu nada. Você começa a se cobrar. Isso é perigoso. Se a pessoa não souber lidar com isso, ela pode sofrer muito. Né? Então, tem essa dificuldade também. Às vezes a pessoa tem um emprego... E a tendência à procrastinação também, né? Acho que existe um pouquinho de quem só estuda, quem tem o dia todo livre para estudar. Assim, me parece que tem uma tendência maior a procrastinar. A pessoa tem o dia todo, então vai deixando. Exatamente. Né? Às vezes o cidadão que só tem, sei lá, 4, 3 horas de estudo por dia, ele aproveita essas 4, 3 horas muito melhor do que o cara que tem 8 disponível. Então, é preciso saber que só estudar também tem suas
suas dificuldades. Assim, Tudo tem ônus e bônus. Tudo tem ônus e bônus. Eu procurei dar o melhor que pude, né? Já que eu tinha esse privilégio de só estudar, de ter meus pais ali, mantendo as minhas despesas. Eu disse, bom, então eu vou dar o melhor que eu posso. E eu acho que eu dei, na medida do possível. Agora, tinha dias ruins. Tinha dias que a gente quer chutar o balde, né? Quer dizer, eu não quero mais saber. Tem dias que você se sentia ansioso, assim? Você achava que você era incapaz, às vezes? Ou não, isso não passava pela sua cabeça? Ah, com certeza. Com certeza. Especialmente quando eu vinha de uma reprovação. Quando eu fazia a prova... Normalmente as provas são no domingo, né? As primeiras fases, no domingo. E aí eu fazia a prova de manhã, e aí ia de tarde ou de noite para o aeroporto, e aí aquela coisa. O pessoal já se reúne para conferir o gabarito. É um negócio meio tenso. É tenso demais. Se você não foi muito bem, você fica, putz, você vem mais. Eu vinha o voo de volta, assim, pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então eu vinha massacrado, passava aquela semana ali digerindo a derrota, isso era muito ruim. E aí depois que eu tinha coragem de pegar a prova e fazer o que eu sempre fiz, vamos olhar o que foi que eu errei. Pronto, agora, eu ia te perguntar justamente isso. Você refazia a prova olhando os erros, basicamente, fazia isso depois da reprovação. Isso, depois de eu tomar coragem. As primeiras 24 horas eu não queria nem ver. Para ser sincero, eu não queria nem ver. Mas depois que eu tomava coragem, eu pegava a prova, eu disse, bom, agora eu vou ver o que foi que eu errei. O curioso é o seguinte, na prova do você erra, parece que o cérebro grava mais. Como está valendo, como aquilo estava na vera, como a gente diz, qualquer erro é fundamental. Então parece que sua cabeça ela grava melhor, ela entende aquilo como algo mais importante. Então toda questão que eu errava em concurso, dificilmente eu errava de novo. Eu errava no treino e podia errar, mas questão que eu errava na prova, aquilo gravava de uma forma incrível. Então, fazer prova também tem essa vantagem. Quem puder fazer, eu sei que tem custos. Não é fácil fazer toda a prova que abre, né? Mas se o candidato tiver essa condição, vá fazer. Mesmo que você ache que não estou muito bem preparado, mas se alguma coisa, vá porque aquilo desperta, o cérebro grava melhor. Pelo menos comigo era assim, não sei se com as outras pessoas também é. João Lucas, você falou aí que a primeira fase você fez o cursinho do LFG para formar aquela base jurídica, né, que te levou a lograr êxito. Isso. E depois, você fez curso para a segunda fase, depois para oral. Conta a tua experiência em termos de cursinho, assim, nas demais fases também. Fiz. Quando eu passei para a segunda fase, que foi uma surpresa, a gente nunca acha que vai passar, pelo menos eu nunca achava. De repente passei, de repente eu conferi e estava lá. O pessoal dizendo, olha, o ponto de corte é 70 e eu tinha feito 72. Rapaz, passei. Só que a segunda fase, ela é muito próxima. Assim, tem 1 ou 2 meses de distância. E aí, assim, na primeira vez que eu passei, eu fiquei meio desesperado porque eu nunca tinha treinado dissertativa. Eu nunca tinha treinado sentença. E aí sim, eu fiz realmente cursos preparatórios para sentença, civil e penal. E passei a estudar de uma forma um pouco mais diferenciada para a segunda fase, sobretudo uma matéria que pouca gente gosta, mas tem que ser estudada para a magistratura, que é a humanística, que não cai na primeira, mas cai na segunda fase. E aí um terror, assim, muita gente tem medo dessa matéria. Muita gente tem medo, de fato, porque é muito difícil encontrar uma doutrina que condense tudo, são assuntos que estão ali dispersos, né? E assim, e aqui eu posso até fazer a propaganda aqui, que o melhor curso de humanística é o do médico, professor Rosângelo. Eu não vi todo mundo fala, né, do curso do Rosângelo, assim, que ele é sensacional. Ele consegue acertar e condensar de uma... Porque assim, se você for estudar sozinho, é muito difícil. Você tem que comprar vários livros, condensar... E não tem tempo para isso. E não tem tempo, exatamente. Então, acho que o curso do professor Rosângelo, para mim, é o melhor, não é porque a gente está aqui falando, mas... Que bom! É verdade, mas é verdade, sem dúvida. E aí, sim, eu fiz cursos, com certeza. E aí, quando eu fui para oral pela primeira vez, também fiz curso. E, coincidentemente, foi o curso do MEG, foi o único curso para prova oral que eu fiz. Foi quando nos conhecemos, exatamente. E o João Lucas, gente, assim, da primeira vez que ele abriu a boca para falar, a gente ficou
de queixo caído, porque ele não era bom, não. Ele era sensacional. A gente ficava impressionado. Eu não conseguia corrigir nada, porque, assim, meu Deus, eu nunca vi um aluno tão bom em prova oral, assim. E eu tô te falando isso de coração, assim. A gente comentava que o nosso João Lucas é muito bom mesmo. E aí eu queria te perguntar se o fato de tu dar aula no YouTube, né, que você dava aquelas dicas de estudo, né, assuntos, na verdade, você trabalhava alguns assuntos no YouTube, e você já era meio que conhecido por algumas pessoas do mundo dos concursos por isso. Se isso te ajudou na prova oral, assim, o que é que te acrescentou dar aulas no YouTube? Certeza. Com certeza. Inclusive, a ideia de ir para o YouTube, aliás, foi da minha então namorada, hoje esposa, Raquel. Ela viu que eu estava gravando aulas para mim mesmo. E aí ela fez, você devia publicar isso, porque eu acho que ajuda alguém. E aí você está transmitindo e está aprendendo a transmitir conhecimento. Eu disse, beleza, vou fazer. E aí eu tinha um grupo de estudo, o pessoal fazia umas acho que pode dizer que é live. Naquele tempo não tinha esse nome live, mas eram umas videoconferências. Tinha umas videoconferências no MSN, Skype, era Skype, exatamente. E aí eu colocava no YouTube e depois eu passei a gravar com uma câmera. E com certeza aquilo foi um treino para a prova oral. Mas o maior treino que eu fiz foi com os meus colegas, né, de concurso. A gente se reunia toda semana, às vezes 2 ou 3 vezes por semana, e a gente simulava bancas para tentar tirar esse medo de falar em público. Porque falar para uma câmera, às vezes as pessoas têm vergonha, mas é tranquilo, porque se der errado, você desliga, ninguém viu. Tranquilo, você deleta, acabou-se. Você falar com o espelho também, você erra e você... Ninguém está vendo. Agora, você falar com alguém, mesmo um amigo, aí é diferente, porque o cara está ali olhando, está ali avaliando. Então, isso me ajudou muito. Então, os vídeos me ajudaram, mas também o treino com as pessoas, né, com os meus colegas de concurso, foi também determinante. E depois, para aperfeiçoar, aí sim eu fiz um curso com profissionais, eu tentei procurar um curso, e aí para tentar aperfeiçoar e tentar um feedback, receber um feedback profissional, porque eu recebia feedbacks dos meus amigos, é uma coisa, mas o feedback profissional, aí é outra, e aí sim e a atenção também é maior, na verdade, porque com seus amigos você vai se acostumando com o tempo e perdendo um pouco daquele medo, daquele receio. E quando você tem ali o baque do cursinho, que você está diante de vários concorrentes, com um professor que você não conhece, que está única e exclusivamente ali te avaliando, é um baque parecido com o do dia da prova, que é importante passar por essa experiência, né? Com certeza, exatamente. Você falar com o desconhecido é completamente diferente. Tanto é que no meu primeiro treino com os meus amigos, que eu nem conhecia direito, conhecia mais pela internet, enfim, mas a gente se reuniu pela primeira vez, a gente, oi, tudo bom? Prazer, meu nome é João Lucas. Aquilo ali já trava. Lá no final, 1 mês, 2 meses depois, nossa, a gente já estava amigo, a gente já estava bem à vontade. Realmente bem à vontade, até graça. Mas aí, realmente, você vai para um cursinho, e aí eu me lembro da experiência que eu tive com o Rafael. Né? Aquela primeira aula, ele me puxou ali, João, vamos fazer um teste aqui. Aquilo ali... Se o pessoal pudesse ver o que estava dentro de mim, eu estava super nervoso e foi bem... Mas aquilo ali é um treino bom. Aquilo é um treino bom para você sentir. Eu, graças a Deus, tive a sorte de fazer uma prova oral com membros de uma banca muito especiais. São hoje meus colegas. Né? Eram juízes, então, do TJ Paraíba. Eram juízes, exatamente. Não eram desembargadores, eram juízes. E o membro da OAB, que também foi excelente, um cara excelente. Todos da banca foram excepcionais, muito gentis, porque eu sei que tem examinador que pressiona mais, que é mais incisivo, que é mais duro, às vezes desestabiliza um pouco. Graças a Deus, os membros da banca, do meu concurso, foram todos muito bons, muito gentis, e deixavam o candidato falar à vontade. E deu uma sorte do examinador perguntar, foram 2 sortes, na verdade. O pessoal, você tirou 10. O pessoal às vezes me pergunta. Para quem não sabe, o João Lucas foi o primeiro lugar na prova oral. Você tem que ter uma preparação. Foi um negócio assim, absolutamente inesperado. Mas por quê? Claro, havia uma preparação e eu estava bem preparado, assim como todos os meus amigos que treinavam comigo. Eu sabia disso porque eu treinava com eles. Então era um nível muito parecido. Mas aí
tem o dom, tem o dia que Deus lhe ilumina, não tem outra. A explicação é essa, porque foram 2 perguntas, eram 4 perguntas. A prova oral consistia em 4 perguntas e 4 matérias diferentes, que a gente sorteava o ponto 24 horas antes, né, para dizer, olha, sua prova vai ser processo penal, tributário e constitucional. Se não estou enganado, eram essas as matérias. Tudo bem. Aí você estudava as 24 horas, as piores 24 horas da minha vida, eu acho. Mas tudo bem, mas faz parte. É bem difícil. A gente quase não dorme, mas enfim. E aí eu tive 2 sortes. Uma, a minha esposa acertou uma das perguntas. Olha aí. Eu não sei como. Tinha que casar a gente mesmo. treinava junto. Não é? A gente estudava junto, né? Ela estava comigo nessas 24 horas, ali focada, só estava eu e ela treinando. E aí ela fez a súmula tal do STJ, acho que vão perguntar isso. Mas não deu outra. O examinador perguntou, parecia que eu queria rir. Eu disse, nossa, vi ontem. E a outra foi uma pergunta de um tema que me é muito caro, que é o princípio da cooperação processual. Que o examinador, que era o examinador que faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, ele perguntou sobre o princípio da cooperação, se eu sabia o que era. E a coincidência é que o meu artigo de especialização foi sobre princípio da cooperação. E aí, mais uma vez, eu disse, nossa, essa aqui é para mim, então, porque dava para eu responder bem, com segurança, enfim. Então, teve essas 2 sortes. Né? É preciso deixar isso claro, porque as pessoas, às vezes, acham que é algo sobrenatural. Então... Mas é isso, às vezes é o dia da pessoa. Né? Eu converso com muitos colegas que passaram em concurso, às vezes o cara está no avião, lendo ali um caso, e é o caso da sentença. É o dia dele. Agora, quanto mais né? você estuda, mais a probabilidade de ter... Aumenta, né, exatamente. Essas coisas acontecerem, na verdade. Que... Mas existe esse fator, né? Às vezes as pessoas acham, pô, eu estudo tanto e não passei ainda. Eu sempre digo, calma que o seu dia vai chegar. É só não desistir que o seu dia vai chegar, que você vai ser o iluminado do dia e vai dar tudo certo. Porque dominar tudo, ninguém domina. A gente não tem como saber de todos os assuntos, de responder todas as perguntas possíveis do direito. Isso é impossível. Tem que ter um pouco de sorte de cair aquilo que você está seguro. Então, nesse dia, se Deus quiser, vai chegar para todos. Aí sim, com uma preparação, vai dar tudo certo. Tem uma reclamação dos alunos para você, das pessoas mandaram algumas perguntas e teve gente que reclamou. Por que você não está mais dando suas aulas no YouTube? Por que você sumiu? Isso é verdade. Acho que cortou um pouco aqui. É verdade, eu recebo essas mensagens e fico até um pouco envergonhado. Mas, assim, sendo muito sincero, é falta de tempo. A minha vida mudou completamente. E aqui a gente já pode falar um pouco sobre a carreira, né? Depois que entrei, minha vida mudou completamente. Basta dizer que hoje eu trabalho... Em alguns pontos, sim. Em outros, não. É preciso esclarecer isso, porque nem tudo são flores. Na carreira, nem tudo são flores. Às vezes o pessoal tem uma ideia... Eu mesmo tenho uma ideia equivocada. E hoje eu consigo ver todos os sabores... Todos não, mas alguns dissabores e sabores da carreira. E uma das dificuldades é que você vai ter que morar longe. Provavelmente você vai ter que morar longe da sua família. Então, mesmo no meu caso, que tive a sorte e a graça de passar no meu estado, eu trabalho hoje numa comarca a mais de 400 quilômetros de distância de João Pessoa, que é onde cresci, morei e moro até hoje, onde minha família está. Então, só aí eu tenho que me deslocar semanalmente, já tem um gasto de tempo e de energia nisso. E aí, chegando lá, às vezes você faz um planejamento, sabe? Eu vou trabalhar, né? Vou ter o meu horário de expediente, fazer o planejamento, e aí vem um ato do tribunal e diz, João, você vai responder por essa vara e aquela vara lá, uma cidade a 100 km de distância. Você agora vai responder por lá. Aí eu disse, bom, e aí? Você vai ter que se desdobrar para responder por 2 ou 3 varas, e isso muda constantemente, a depender da necessidade do serviço público. Então, assim, atualmente a minha vida não é fixa. Então, eu não tenho, assim... Eu tenho a vara que eu sou titular, que é a vara de entorpecente de Souza, mas, de vez em quando, o tribunal diz, João, você vai para uma comarca ali a 100 km de Souza. Então, tem que pegar o carro, ir para lá, voltar a fazer a audiência. Então, realmente ficou muito difícil. Eu manter o nível,
alto para poder gravar. Porque quando a gente se dispõe a ensinar, penso eu, você tem que, pelo menos, ter um nível bom. Para também não desrespeitar. Eu penso assim, você não pode fazer uma aula de qualquer forma. Então eu gostava de me preparar, então eu lia doutrina, via jurisprudência, ia nos informativos do STJ, condensava tudo, fazia o plano de aula, e aí que eu ligava a câmera, gravava e fazia o upload. Tudo isso demanda um certo tempo. Tempo esse hoje que é muito escasso, infelizmente. Mas eu penso nisso diariamente. Compreensível, então. Eu vou voltar. Mas os alunos Deus sentem quiser, falta. eu vou voltar, se Deus quiser, nem que seja assim para fazer aulas menores, né, aulas de 10, 15 minutos, com um tema mais específico, mais enfim, menor, né, mais direcionado, porque eu acho que é uma atividade que melhora o meu repertório jurídico, que ajuda as pessoas e que só tem todo mundo a ganhar. Então é bem bacana, eu realmente peço desculpas, mas eu vou tentar, eu vou voltar, se Deus quiser. Porque os alunos sentem falta, pedem muito, realmente, porque para quem nunca assistiu, né, vale a pena ir lá no YouTube dar uma conferida, porque realmente os vídeos do João Lucas, assim, são muito bons mesmo. Explica com facilidade, com clareza. É maravilhoso mesmo. Muito obrigado, é um Priscila. desperdício não estar ensinando atualmente. Mas eu vai vou voltar. Você falou que, assim, que nem tudo são flores, nessa questão do deslocamento. Teve mais alguma outra dificuldade que você não esperava encontrar e se deparou na magistratura? Teve algumas, sim, Priscila. Olha, começar aqui, com todo respeito aos organizadores, né, e ao próprio Conselho Nacional de Justiça, a gente tem que passar pelo curso de formação. São basicamente 3 meses em que você assiste aulas todos os dias, tem contato com juízes, que o próprio nome diz, é um curso de formação para a magistratura. Então, o que é que a pessoa entende? Eu vou fazer esse curso para entender como é que funciona a coisa, para não chegar lá sem saber de nada. Mas na minha experiência, e eu até deixei isso bem claro quando eu dei o curso de formação, aqui eu falei, inclusive, para a organizadora, ela até deu uma risada, mas eu disse, olha, eu adorei, sinceramente, mas do ponto de vista teórico. Porque eu vou amanhã assumir a comarca, isso era o último dia, então no outro dia eu já tinha que assumir a comarca. Eu não sei nem por onde eu começo. Eu vou chegar lá e eu não sei nem o que é que eu vou fazer. E foi mais ou menos isso. Eu cheguei na comarca absolutamente verde, porque eu não tinha, como eu disse, nenhuma outra profissão antes. Eu estava só estudando. E aí você chega... O primeiro choque de realidade que eu tive foi, eu sentei lá, disse, bom, aqui é o gabinete, é aqui que eu vou ficar trabalhando pelos próximos anos, imagino eu. Aí chegou o promotor. Bom dia, doutor. Eu sou o promotor. Tudo bem, doutor. Olha, nós temos que fazer uma audiência admonitória porque tem um preso que está com a perna quebrada, está infeccionando e a gente tem que resolver essa situação desse preso. Aí na minha cabeça, o que danado é audiência admonitória? Eu estudei isso, mas não estou lembrando. E aí eu disse, aí você fica, mas bom, aqui eu não posso demonstrar isso, que eu não sei o que eu estou fazendo. Pois não, doutor, com certeza, amanhã está marcado 8 horas da manhã, vamos fazer essa audiência. Eu fui estudar. Eu entrei, eu disse, ninguém fale comigo, que eu vou estudar o que é a audiência admonitória para saber o que é isso, né? Quer dizer, então foi um choque, né? E aí vieram os casos concretos, e eu, como sempre, eu disse, eu sou uma pessoa indecisa por natureza. Eu gosto de escutar tudo, todos. E aí eu gosto da frase do ministro, saudoso ministro Zavascki, que ele dizia, o melhor assistente de um juiz é um bom advogado. Porque quando o advogado é bom, quando o promotor é bom, o advogado, o defensor é bom, ele traz os argumentos muito bem feitos. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes você tem um advogado da parte A que não é tão bom, ele escreve que você nem entende. E às vezes tem um advogado da parte B que também não é tão bom. E aí você fica, como é que eu vou decidir isso se eu não entendi nem o que ele quer, nem o que o outro está dizendo? Então, aquilo era muito difícil no começo. Eu sofri bastante com isso, né? Graças a Deus, eu tenho um primo irmão que é juiz, e aí eu enchi o saco dele. Basicamente, durante 3 meses, eu ligava todos os dias. Eu estou com um caso assim, o que é que eu faço? Eu estou com um caso assim, o que é que eu faço? Porque a grande dificuldade, quando a gente entra,
é a subsunção da norma ao caso concreto. Você sabe a norma, você estudou para fazer a prova, você sabe o caso hipotético, você sabe aquela teoria da tipicidade conglobante, você sabe da imputação objetiva, você sabe tudo isso. Mas aí chega o caso concreto, como é que você você aplica a norma ao fato? Porque tem fatos que são colocados para você que não tem uma resposta muito clara. Né? Então, sei lá, um exemplo aqui, mudança de Você nome. procura logo na jurisprudência, ver se você consegue achar um caso igual, né? Vou logo criar tal às vezes não tem. E não tem um caso exatamente igual. Não tem. Não tem. Aí você, ai meu Deus, e agora? E aí você tem que dar um jeito, e para uma pessoa que está começando, uma pessoa que está verde, que está insegura, é muito difícil, é um pouco massacrante. Para os meus amigos mais experientes, esses meus colegas que já eram juízes, os caras nem tranquilo, como eu sou hoje. Hoje eu estou muito mais tranquilo. Mas no começo é bem difícil. E aí some-se a isso a distância da família, porque eu vou só. Então, assim, eu morava com meus pais e com meus tios, e aí você vai sozinho morar numa casa sem ninguém, quer dizer, e era, no caso lá, na minha primeira comarca, era uma casa funcional, né? Ainda nas poucas comarcas que tinha uma casa funcional, era uma casa antiga, assim, nossa, acho que da década de 70, não salvo engano. Uma casa assim, bem simples e tal. E aí você fica lá sozinho de noite. O que é que eu vou me fazer aqui, pelo amor de Deus? Eu tô só, eu não sei aplicar a norma ao caso. Então você começa a se questionar, por que eu sou juiz? As pessoas estão confiando em você, porque você chega numa comarca. Normalmente não. Você vai para uma comarca de primeira entrância, né? Aquelas comarcas menores, pequenininhas, que só tem um juiz. E aí você é o juiz de tudo. Você é juiz criminal, você é o juiz cível, do clínico registro geral. público. Clínico geral, e aí você fica, meu Deus, eu não sei nem para onde eu vou. E aquilo é massacrante. Mas, e aqui não tenho vergonha de dizer, foi um momento em que eu disse, não, eu preciso de ajuda, eu preciso assim, de um acompanhamento profissional. E aí sim fui fazer análise, né, com um psicólogo, para dizer desse dilema. Eu estou com um dilema, doutor, como é que eu consigo julgar as pessoas se eu conseguindo lidar comigo mesmo nessa dificuldade? Aí sim, depois de um trabalho, você vai ganhando confiança, né, em si mesmo. Você não está ali de graça, né, você estudou, você se especializou, enfim. E aí, não está de graça, você vai conseguir. E aí, à medida que os casos vão se repetindo, você vai sabendo. E aí, um ou outro é um pouco diferente. Você vai ter calma para decidir, sem nenhum problema. Mas, realmente, nem tudo são flores, não tem glamour. Né? Às vezes o pessoal, vai ser, nossa, fulaninho é o juiz e tal, tem um certo glamour. Não tem glamour. Na vida prática mesmo não tem. Tem muito trabalho, tem muita meta para cumprir. O CNJ vem com muitas metas para você cumprir. Se você não cumprir, você tem que se justificar. Muita demanda. E, assim, a sociedade... Quando está tudo bem, tudo andando bem, a sociedade acha legal, mas também ninguém chega para lhe elogiar. Assim, uma bacana. Agora, ande mal. Está fazendo um bom trabalho. Né, é difícil, assim, mas quando está andando mal, quando está difícil a coisa, aí realmente as reclamações começam a vir. Às vezes, e aquilo vem, você fica tenso, você fica querendo dar uma resposta à sociedade. E às vezes não depende só de você. Enfim. Mas tudo isso com a maturidade, né? E a questão de maturidade mesmo, eu, quando eu cheguei, e aí vamos para 4 anos já de magistratura, o meu primeiro ano eu era muito imaturo, e aí sim você vai evoluindo como pessoa, como profissional, e as coisas vão se colocando no seu devido lugar, né? Se encaixando, e você vai entendendo como é que funciona a coisa, né? E vai dar o seu melhor dentro das suas limitações, porque infelizmente o Estado brasileiro tem limitações, né? A gente tem limitações no judiciário, no MP, na defensoria, todos os órgãos públicos têm limitações, a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Mas, enfim. Mas também tem um lado bom. Diga aí, pois é. Tem um lado exatamente. bom, né? Porque o pessoal já deve estar, nossa, para não parecer, é difícil, então... Mas tem um lado bom, claro. Evidentemente que tem um lado bom, né? Especialmente quando você consegue dar uma resposta a alguém que está precisando. Né? Então, assim, tem casos que marcam. Eu gosto de dizer que são umas pílulazinhas de alegria que a gente tem durante a nossa trajetória.
às vezes uma pessoa que está doente, que está precisando de um medicamento, e você atende essa parte, você concede uma decisão e consegue efetivá-la, porque às vezes a decisão é difícil de ser efetivada, mas ela é efetivada e você vê que a pessoa conseguiu aquilo que queria, que lhe dá uma satisfação, né? Isso nos alegra muito. Às vezes, no processo penal, que normalmente é um processo mais difícil, mais doloroso, assim, às vezes o cidadão ele quer só uma oportunidade de falar, de dizer eu errei, desculpa, eu errei, eu estou aqui para pagar, tá? E você consegue dar uma solução ali equilibrada, ele sai satisfeito. Então, nesses momentos, você se sente útil, você se sente bem, né? E você se sente que você está fazendo algo de útil para alguém. Mas, normalmente, o trabalho do juiz é silencioso, é bem pessoal, você se tranca no gabinete, vai dando suas decisões e elas vão sendo efetivadas sem que você normalmente nem saiba. Essa é a grande maioria dos casos. Mas de vez em quando ou outra você vai colher alguns frutos interessantes. Então, tem esse lado bom também. Olha, João, eu te agradeço demais a tua sinceridade, certo? E a tua humildade acima de tudo, porque chegar aqui e admitir, por exemplo, que existem inúmeras dificuldades, que nem tudo são flores, que você depois né, digamos assim, que o esforço, a dedicação não acaba depois que você passa no concurso, né? Que na verdade existe muita coisa ainda para conquistar depois, muita coisa para aprender. Com certeza. Né, muito perrengue para passar. Exatamente, né? exatamente. Muito, e assim, são poucas as pessoas que têm coragem de admitir isso publicamente, que sofreram por isso, que se desiludiram em algum outro ponto, mas que no final das contas vale a pena de toda forma, porque é uma satisfação profissional, uma satisfação pessoal, mas que não é um sonho que não tem defeitos, né? Então é muito legal você poder estar aqui hoje falando isso para as pessoas, né? Com essa humildade, com essa sinceridade. Né? Não é à toa que todo mundo adora você. Por favor, volte a dar aulas. Eu vou fazer aqui coro vou voltar aos alunos, sim, por se favor, Deus quiser. volte. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, assim, a live ela encerra automaticamente com 1 hora. Então a gente tem mais uns 6 minutos até ele fechar. Então eu vou encerrar e a gente abre de novo para abrir para as perguntas. Pode ser assim? Vamos fazer dessa forma, eu encerro, a gente reinicia, você solicita de novo e aí a gente passa para as perguntas do pessoal, fechado, então. Tá bom? Tranquilo. Legal. Vamos lá, encerrar, pessoal, entrem de novo aí. Pronto, retomamos. Pronto. Tá com som? O pessoal tava dizendo que tava sem som. Tá sem som? Tá, o meu não tá ok. Eu tô escutando bem. Tu tá me escutando, né? Tô. Vocês não estão me escutando? Eu acho que agora tá ok, né? Estão me escutando. Ah, certo, agora sim, ok. Pronto, deixa eu só fazer um comunicadozinho antes. Então, essa parte do comunicado, então, vocês não escutaram. Essa parte que foram aqueles avisos. Lembrando que quem está participando da maratona vai ser enviado um link com a pesquisa para vocês opinarem, certo? Para ajudar no direcionamento das próximas semanas, do conteúdo das próximas semanas da maratona. Pronto, ouviram, né? E a outra coisa, para me mandarem no direct no Instagram, certo? prof.priscilaholanda, Priscila com 2 L's, quem que vocês querem que seja entrevistado da próxima semana, tá bom? São esses 2 avisos. Então, agora, estamos sim, não? Acho que agora tá tudo ok, né? Então, vamos lá. E aí, agora, abrindo para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta para o João Lucas, aqui a gente está à disposição, ele está à disposição, né? Eu tô aqui só mediando para fazer. À vontade. Olha aí, a Bia. Obrigada, Bia. A Bia falou, parabéns pela live, excelente, inspiradora. Bia é minha colega de profissão na defensoria e abraço, amicíssima. Bia. Ela é uma pessoa maravilhosa. A Bia, amiga, que eu amo de paixão. Um beijo grande para ela. Ela estava ansiosa por essa sua live. Disse que, assim, quando eu anunciei, ela, essa live é muito boa. Que bom, um abraço. Aqui. Pergunta do Lucas. João, você conseguiu utilizar o tempo de cartório como atividade jurídica? Não consegui. Eu tive que ajuizar 5 ações durante 3 anos para conseguir a atividade jurídica através da advocacia. O tempo no cartório extrajudicial, pela resolução do CNJ, não contava como atividade jurídica
especialmente a função que eu exercia, que era escriturário, aí que realmente não tinha como utilizar. Certo. Estão perguntando aqui também se você estudava por doutrina ou mais por resumo. Eu fazia o seguinte, eu tinha o caderno do LFG, como eu disse, o primeiro ano foi o intensivo 1 e 2 do LFG, e aí, daquele intensivo 1 e 2, daqueles intensivos, eu fiz os meus cadernos das matérias. E aquele caderno eu carregava ele para todo canto. Aquele caderno era a base de tudo que eu sabia. E eu ia acrescentando informações àquele caderno das doutrinas que ia lendo por fora. Então, quando eu sentia que, por exemplo, o curso não teve tempo para tratar de um assunto com maior profundidade, e eu estava notando que as provas estavam cobrando de forma mais aprofundada um assunto ou outro, eu ia na doutrina, lia aquele assunto de forma específica e acrescentava o que não tinha no caderno, e aí sim o caderno ficava mais completo. Até que o caderno ficou realmente bem grande no final. Mas era um caderno que foi escrito com as minhas palavras, e isso facilita a absorção, penso eu, porque quando eu ia reler, eu estava relendo algo que eu escrevi. É diferente de reler o livro sublinhado. Eu gostava também de sublinhar, mas eu preferia ler o meu caderno. Então, na véspera de prova, eu utilizava mais o meu caderno, que já estava bem completo no fim da caminhada, estava bem completo, realmente. E li algumas poucas doutrinas que realmente eu era apaixonado. Como, por exemplo, a doutrina do professor Fred Dier. Eu sou assim, maravilhado pela doutrina dele. E aí, realmente, eu li o livro 1 e o livro 3 dele. Não, aí eu realmente li. Mas, sim, foram poucos. A maioria eu li assuntos específicos, acrescentava no caderno, ia reler o caderno. Assim eu fazia. Perfeito. Perguntaram aqui quantos anos de estudo até a aprovação. Você tinha falado que tinham sido 4 anos e 8 meses, né? No início da nossa conversa. Isso, né? Mas exatamente, isso para encerrar, digamos isso. assim, a sua carreira de concurseiro. Mas até passar na primeira fase, foi quanto tempo? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos, 2 então, para anos passar na primeira até fase. alcançar na primeira fase. Aí eu passei dos 2 anos até os 4 anos e 8 meses ali. Às vezes entrava para a terceira fase, às vezes ficava na segunda, às vezes até ficava na primeira. Aí a pessoa às vezes tem uma sensação que está regredindo. Oxente, eu tinha acabado de ir para uma terceira fase, estava em sentença. Aí eu vou fazer um concurso e eu fico na primeira. Acontece. Já aconteceu comigo. Mas eu tinha consciência de que eu tinha um certo repertório já naquela altura e eu continuei até que chegou o TJ Paraíba, que eu consegui ir até a última etapa, que é a prova oral. Né? A Luciana Ribeiro está perguntando qual a melhor técnica de revisão. Você falou para a gente do caderninho dos erros, né? Tinha mais alguma outra forma ou revisava única e exclusivamente pelo caderninho dos erros? Eu conjugava o caderno do LFG com as minhas anotações extras, com o caderninho dos erros. E assim, isso para leitura. Mas na reta final, e depois eu passei a fazer isso todos os dias, independentemente de ser reta final ou não, um período do meu dia de estudo era só para fazer questão. O dia todinho. Metade do dia eu fazia questão, então eu fazia assim, sei lá, 50 por dia, numa manhã. Eu acordava 7h30 da manhã, começava às 7h30, parava às 12h30 ou 12 horas, dava para fazer umas 50 questões. Então, dessas 50 questões, por exemplo, sei lá, eu errei 10. Essas 10 iam para o caderninho dos erros, e aí à tarde eu ia reler o caderno do LFG e à noite ia reler o meu caderninho dos erros para ficar sempre batendo na cabeça o que eu errei. Então, fazia a reta final era sempre assim. Questão, caderno e caderno dos erros. Perfeito. Olha aí, pessoal, uma receita ótima aí para vocês se inspirarem. A Bia tá mandando um abraço, João, sou sua fã, né? A Bia, que é a professora do MEG aqui. João, como foi seu treino para a sentença? Treino para a sentença, eu fiz um curso especializado para provas de sentença. E aí o treino era com o professor, ele mandava uns casos, eu escrevia e mandava de volta. Quando acabou o curso, porque acho que eram umas 10 sentenças, salvo engano, o curso era esse, eram 10 casos e depois acabava. Eu treinei com esse meu primo irmão, né, que é juiz, e eu sempre pedia para ele, traz algum caso aí, alguma petição inicial, para eu analisar e fazer
uma sentença aqui, de acordo com os modelos que eu tenho. Ia treinando com ele, ele ia me corrigindo. Tive essa ajuda também. Vale a pena, se a pessoa conhecer algum magistrado ou alguém que tem mais afinidade com sentenças, pegar esse feedback. Então, era assim que eu fazia. Estão perguntando aqui também quantas horas você estudava por dia ou se você não gostava de ficar contando essas horas. Eu não contava, mas eu tinha, como eu disse, como eu só estudava, né, eu tinha meus horários, eu sou até hoje eu sou assim, meio rigoroso em horários. Então, era 7h30 ao meio-dia, eu parava para almoçar, descansava um pouco, voltava de 2 da tarde, parava 5, 5h30, ia tomar um banho, jantar, e aí no fim da noite eu estudava de 6 ou 6h30 até 7h30, 8. Pronto, 8 horas. Era o meu horário limite, eu não passava disso. Às vezes eu estudava melhor, às vezes pior, mas assim, 8 horas era a hora do meu descanso. E aí eu assistia alguma série, ia, enfim, lanchar alguma coisa, ou ia conversar com meus pais, porque assim, eu ficava trancado, de fato. E assim, lá em casa o pessoal respeitava muito isso, me deixava trancado, ninguém Isso é ia falar comigo. importante. Isso é importante. Muito importante. Tem que conscientizar o pessoal. E aí às vezes eu saía e disse, agora eu vou conversar com meus pais, com meus tios, porque passei o dia e não vi ninguém, eu vou perguntar como é que foi o dia de cada um, né? E era mais ou menos assim. Agora, como eu disse, tem dias e dias. Tem dias que eu não estava com essa disposição toda, tem dias que eu estava com mais disposição. Então, variava. Líquido mesmo. Porque, assim, durante o estudo, às vezes batia um cansaço, eu entrava ali para ver uma notícia, me manter atualizado sobre as notícias do mundo. Você perdia ali 10 minutinhos, alguma coisa assim. Líquido, eu acho que daria umas 6, 7 horas. Acho que sim. Estão perguntando também se houve diferença no ritmo ao longo desses 4 anos e 8 meses, ou se você sempre manteve mais ou menos uma regularidade, ou se teve uns períodos muito ruins de estudo. Não teve como manter o ritmo durante todo esse tempo, não. Você manter a peteca sem cair é muito difícil durante muito tempo, penso eu. Nos primeiros anos, eu estava assim, querendo devorar tudo, estava realmente com muita energia. No último ano, ali já na prova oral, eu já estava muito cansado mesmo. Às vezes eu me forçava a estudar Pedindo porque arrego. pedindo arrego, e eu até disse, se não der certo, Deus me livre, mas se não der certo, eu vou tirar um tempo aí, um mês, para fazer uma lavagem cerebral, porque eu estava realmente assim esgotado. Eu acho saudável. Eu também tinha o seguinte, eu tinha 30 dias de férias. Eu me dava férias durante 30 dias no ano e tirava 10, 10 e 10. Então, assim, às vezes surgiu uma oportunidade, sei lá, a família vai viajar. Então, beleza. Eu me programava, tem algum concurso em vista? Não tem. Tem de tal? Não tem. Beleza. Vou me dar férias 10 dias. E aí eu daria... Fim do ano, por exemplo, festas de fim de ano, eu não estudava também. Me dava 10 dias de vezes 15, dependendo. Se fosse fazer uma viagem, uma coisa importante para manter então, a acho sanidade, importante você ter... né? Se você não parar, vai cansar. Não tem outra. É muito difícil manter um ritmo. E às vezes você está estudando e não está nem absorvendo mais. Você está tão cansado que não absorve. Descansar é fundamental. Com certeza. Estão perguntando aqui também, quando você está num determinado número de questões, tipo, eu empanquei, né? Bato tentando, faço 70, 70, 70, não consigo subir. Se tem alguma coisa que você acha que a pessoa pode fazer para poder melhorar o desempenho? Olha, é fazer provas. Eu baixava, por exemplo, um concurso no TJ, sei lá, no TJ que eu não fiz, deixa eu pensar aqui, Piauí. O Piauí eu não fiz, eu me lembro. Eu não pude fazer. Eu não fiz a prova, mas eu baixava a prova e eu simulava essa prova. Como se eu estivesse fazendo mesmo. E assim, é como eu disse, quando a gente está fazendo a prova, quando está a prova ali impressa, bonitinha, eu não sei o que acontece, eu acho que é uma coisa mágica. O cérebro capta melhor as coisas. É diferente de fazer as questões no Q-concurso. A questão do Q-concurso é muito prático, porque está no notebook, está no computador, você vai clicando e já vê os comentários ali embaixo, beleza, é muito bom. Mas você parar, imprimir a prova, botar na sua frente e dizer eu tenho 5 horas, 4 horas, dependendo de tal, para fazer, sem consultar nada, sem abrir nenhuma aba no Chrome, nada, é diferente. Então,
eu acho que para aquela pessoa que está ali batendo na trave, primeiro, continuar fazendo questão e tentar encontrar uma forma de fazer com que você capte melhor as informações. No meu caso particular, era fazendo simulação o mais próximo possível da prova, que aí eu acho que eu gravava melhor. E entendia um pouco o que é que a banca, como é que a banca trabalhava, especialmente a CESP. A CESP ela tem um jeito diferente de fazer prova, enunciados muito grandes, e aquilo, às vezes, o cidadão cansa, demora a ler. Você treinar aquele tipo de prova, eu acho que é importante. E aí sim, insistindo, uma hora você ultrapassa essa barreira. Mas é normal, é natural que você chegue num ponto que fica ali na trave, até que, de repente, inesperadamente ou esperadamente, você passa. Estão perguntando também se teve alguma forma de organização que foi divisor de águas nos seus estudos e também a forma como você estudava lei seca. Bom, organização, não sei, porque assim, eu sempre estudei matérias diferentes, eu fiz um cronograma. Então, assim, eu não tinha esse costume de, eu vou estudar processo civil, aí começo até o fim, para depois ir para outra matéria. Eu não fazia assim. Eu gostava de estar sempre em contato com as matérias semanalmente. Então, segunda-feira, de manhã, processo civil. De tarde, civil. Eu gostava de mesclar. Então, terça-feira, penal. De tarde, processo penal. E à noite, sempre revisar o que eu estudei, né? Então, eu tinha esse cronograma e segui até o fim com ele, com algumas pequenas adaptações, como, por exemplo, incluir humanística quando eu estava na segunda fase. Aí eu teria que incluir algum horário humanística. Então, teria que fazer essas adaptações, mas o grosso era seguir com esse horário. Assim, lei seca, eu vou confessar que eu não gostava muito de estudar. Eu não sei, a minha memória não é muito boa. Até hoje eu não consigo citar assim, artigos de cabeça. Artigo tal, não sei. Eu sei que tem, mas eu tenho que pesquisar qual é o número. Então eu gostava mais de estudar a doutrina, e no caso da doutrina, do meu caderno. É importante dizer isso. Eu não pegava o livro e ia lá, exceto Didier e outros poucos. Eu gostava de estudar pelo meu caderno. E aí, realmente, quando era decoreba, né, de lei, que às vezes tem decoreba mesmo, aí provavelmente eu teria errado e estaria esse artigo que eu errei lá no caderninho de erros. No meu caderninho dos erros. Ali tinha as decorebas bem bonitinhas da lei. Então eu fazia assim. E às vezes quando era uma lei pequena ou específica, aí eu abria o Vadimeco Mermilia e pronto. E ia com ela. Mas eu confesso que lei seca era o que eu menos gostava. Também estão perguntando, acho que você já meio que respondeu, mas só para deixar claro que o pessoal está perguntando, resumo ou doutrina? Né? Você estudava prioritariamente pelos resumos e doutrina de forma pontual para fazer acréscimos nos pontos em que você achava que o caderno não estava suficiente. Né? Foi basicamente isso que você falou. Exatamente. Né? Notadamente, na segunda etapa, né, na segunda fase, que o examinador ele aprofunda um pouco mais alguns temas, aí sim é que eu senti necessidade de complementar o caderno. Porque realmente o curso que eu fiz do LFG, na época pelo menos, foi excelente, eu não tenho o que reclamar. O caderno era bem completo, fiz alguns pequenos acréscimos. Mas na segunda fase, aí sim, o examinador veio com perguntas mais sofisticadas, e aí sim eu fiz maiores complementações. Mas assim, eu seguia o meu caderno. O caderno era debaixo do braço. Você sofreu já algum preconceito por ser um juiz jovem? Estão perguntando. Olha, preconceito eu acho que sim, mas assim, do ponto de vista pejorativo, não. Nunca senti, pelo menos nunca chegou diretamente até mim nenhum comentário ou algo assim, do ponto de vista ofensivo. Mas assim, os comentários, quando eu cheguei na comarca a primeira vez, realmente o pessoal disse, é você que é o juiz. Às vezes o pessoal vinha lá no balcão do cartório, quero falar com o juiz. Eu disse, pois não, pode falar. Meu filho, eu quero falar com o juiz. Eu disse, pois não, pode falar. Mas você não está entendendo. Você está falando com ele. Aí eu disse, olha, o juiz sou eu, mas eu sei que... Né? Aí o pessoal dava uma risada e tal. Não acredito, é um menino. Mas eu disse, olha, eu vou fazer o que eu possível. Diga lá como é que eu posso lhe ajudar. Mas assim, era sempre na graça, era sempre muito, muito simpático, né? As pessoas, pelo menos, eu tive sorte de passar só por cidades muito boas na minha carreira até o momento. E o pessoal muito simpático, muito solícito. Agora, realmente,
é um desafio a mais, porque em alguns pontos o pessoal às vezes confunde as coisas, né? Especialmente em audiência, às vezes o pessoal confunde as coisas e às vezes vem com algum comentário um pouco destoante ali do formalismo. A gente tem que chamar atenção, com calma. Olha, a gente está aqui numa audiência, um ato formal, então vamos moderar, então alguma coisa assim. Mas graças a Deus, tranquilo, sem maiores problemas por isso. A Ivana tá dando parabéns, né? Dizendo que e tá pedindo dicas para melhorar a oratória, que ela tem muita dificuldade de se expressar. Se você tem alguma dica, já que você fala tão bem. Oi, Ivana. Então, muito obrigado, primeiramente. A dica, bom, se você não tiver ninguém para treinar com você, a primeira dica seria essa, né? Treinar com alguém, um amigo, ou até mesmo um namorado, namorada, enfim. Você treine com alguém. Se não tiver ninguém, aí você treina com o espelho. Eu treinei muito com o espelho. Muito, muito mesmo com o espelho. E tentava, na minha salinha lá de estudos, tentava prever o que é que o examinador ia perguntar. E assim, é preciso fazer um treino de conceitos. No MEG me colocaram isso, eu fiquei com isso na cabeça, no curso da prova oral. A pergunta mais difícil é conceituar alguma coisa. Então, sei lá, o que é Constituição, o que é dolo, o que é culpa. São perguntas que a gente não está acostumado a responder. E é no bate pronto. A gente sabe o que é, mas não sabe responder. Isso, você não consegue criar uma resposta concatenada, objetiva e clara para o examinador, que ele quer saber o que é a Constituição. Então você fica, peraí, eu não sei. Eu sei o que é, mas é difícil. Então isso é treino, e treinar com você mesma, né? É fundamental. Não tenha vergonha no espelho. Se quiser lhe filmar, hoje é fácil, né? Você pode se filmar tentando sempre falar com começo, meio e fim. Às vezes eu noto que tem muita gente que vai falando e não consegue terminar a resposta. Ela está com um repertório tão bom, não consegue terminar a resposta. Tem que saber terminar. E terminar arrematando, né? Terminar dizendo o que o examinador quer e dar um complementozinho e terminar. Pronto. Se o examinador quiser mais, ele vai lhe perguntar. Se não, ele estou satisfeito, beleza, tá bom. Porque tem gente que não consegue, né? Ele fica falando. Isso também é treino para tentar fechar a sua resposta. É importante. Deixa eu ver aqui. São muitas perguntas, a gente não tem condição de fazer todas, né? Estou tentando. O Cleiton está perguntando qual dica você daria para quem acabou de colar grau e almeja magistratura. Bom, aí a dica vai depender do contexto em que cada um se insere. Como eu disse, eu procuro isso, né, um curso preparatório, e aí o MEG tem cursos nesse sentido, para direcionar o seu estudo, para que você já comece de largada estudando certo. Porque, infelizmente, tem muita gente que começa a estudar sem nenhuma orientação. Tem gente que acerta, que naturalmente já desenvolve uma técnica, já desenvolve um método interessante e dá certo. Mas tem gente que não tem essa facilidade em desenvolver esse método, e aí é interessante procurar já de largada alguém que ensine um método interessante de estudo, pelo menos que sugira um método que se adeque à sua realidade. E se você entendeu que a sua faculdade não foi tão boa assim, se você não conseguiu absorver muito bem, procurar também um curso doutrinário, puramente doutrinário, para que você melhore seu repertório e saiba exatamente o que é importante e o que é que não é. E os professores de preparatórios para cursinho sabem exatamente isso. Estão falando aqui que está muita gente perguntando sobre a segunda fase. Você só começou a estudar para a segunda fase depois que passou na primeira? Foi isso, né, que você falou? Foi. E aí fez um cursinho, exatamente, que trabalhou sentenças e foi isso. Exatamente. Porque assim, como eu disse, eu não esperava passar para a segunda fase. Eu fazia, claro, a gente quer passar, mas esperar passar, eu sempre achava que não é agora, vai ser na próxima. E aí veio, olha, você passou, agora é você, e agora? Aí eu tive que ir atrás, realmente. E aí sim foi que passar para as segundas fases ficou algo mais corriqueiro. Aí sim, eu estava sempre estudando para as segundas fases, a partir do momento que eu comecei a passar para as segundas fases. Mas até então, eu não tinha lido nada de humanística, eu não tinha treinado sentença, nada, eu só focava na primeira mesmo. Aí sim que depois eu passei a
a focar na outra etapa. Perfeito. Gente, tem muitas perguntas que vocês estão fazendo que eu acho que foram perguntas de quem não acompanhou a live desde o início, talvez porque o João já respondeu. Só lembrando que essa live vai ficar gravada, certo? Vai ficar aqui tanto no Instagram do Curso MEG, quanto também nos materiais disponíveis da maratona, tá bom? Para quem quiser rever a live, muitas dicas muito bacanas. Eu adorei, João, adorei mesmo. Assim, o prazer foi incrível. meu. Achei, repito aqui, a sua sinceridade, sua humildade, sabe? A forma como você expõe as coisas de uma maneira clara, de uma maneira humana. Nossa, você deve ser um juiz excepcional. Não, que é isso. Tô longe, mas pelo menos o melhor que eu posso dar, eu acho que eu dou. Pelo menos é isso. A gente vai sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo todos os dias. E é isso, procuro escutar a maior quantidade de opiniões possíveis antes de dar alguma decisão e espero acertar. Vou errar? Vou. Né? Vai dar alguma decisão ali que pode causar algum problema? Pode ser que aconteça. Acontece. Mas a gente faz o que é melhor, né? O melhor que a gente pode, melhor dizendo, e segue, toca o barco. A nossa função é essa, é fazer o melhor que a gente pode. A gente não tem como controlar tudo. Né? Mas assim, eu que agradeço. A oportunidade foi muito boa. E uma honra, depois você dá uma conferida aí vez. nos elogios para você, viu? Que não são poucos. João, inspiração, isso, maravilhoso. obrigado. Volta pro YouTube. Vou voltar. Vamos lá, criar a hashtag Volta, João. Vou voltar, se Deus quiser. Eu vou voltar. Pois muito obrigada mais uma vez, tá certo? Eu que agradeço, Priscila. E estamos aqui sempre à disposição para ajudar. Fico muito feliz de ter feito parte, querendo ou não, mesmo que de uma forma muito pontual, nessa tua trajetória. Para mim, ter te conhecido foi um prazer imenso. Com certeza. Eu adorei, assim, foi incrível, realmente. E te admiro muito como profissional, como pessoa, de verdade. A recíproca é verdadeira. Pode ter certeza, Priscila. Todos o MEG, Rafael, Arnaldo, todos, né, o Igor, todos que me acompanharam durante essa preparação. É sempre um prazer estar à disposição de todos do MEG. E um abraço. Né? Fico à disposição. Qualquer dia, qualquer hora, me chamar que eu venho. Enfim, vai ser um prazer. E obrigado, a hashtag tá bombando, viu? Obrigada, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, até gente. mais. Tchau. Até a próxima Um forte abraço. live. Deus Boa abençoe noite. a todos. Tchau, tchau.